Salve galera, aula 29 na Química A. Então vamos começar a falar dos temidos polímeros. Bacana que no nosso material, essa parte de polímeros vão ser duas aulas. Então a gente faz a aula de número 29, polímeros parte 1, e depois na aula de número 30, polímeros parte 2, o retorno aparece. Beleza? Então, nessa primeira aula de polímeros, a gente vai falar da definição, vai falar da estrutura, vamos começar a discutir os mecanismos de formação dos polímeros. O que é importante frisar também? Que vamos trabalhar primeiro essa parte técnica das definições e na parte final da aula eu vou apresentar alguns grupos de polímeros que a gente precisa lembrar. Então já te adianto que para esse momento você vai pegar o teu materialzinho, vai lá pegar o teu resuminho, você vai montar esse resuminho para você sempre poder estar visualizando, porque os principais polímeros a gente precisa reter mentalmente. Os polímeros mais tradicionais, né? Por exemplo, na aula de hoje, a questão do polietileno, o poliisopreno, poliestireno, teflon, esses tipos de polímeros, as estruturas a gente precisa previamente saber. Beleza? Mas vamos começar então, vamos começar a ideia dos polímeros com a definição. Né? Qual é a definição de um polímero? O polímero é uma macromolécula, então ela é um molecão. Tá? Formada pela repetição de pequenas unidades que são os monômeros, e esses monômeros estão unidos por ligações químicas. Por que é importante citar essa questão da repetição de monômeros? Porque se a gente for pegar, por exemplo, os lipídios, estudados na química B, na parte de bioquímica, tá? Lipídios, se a gente for pegar, por exemplo, óleos, gorduras e ceras, são ésteres de longa cadeia. Então a gente até poderia pensar na estrutura de uma gordura, de um óleo, como sendo uma macromolécula. Mas eu jamais posso chamar isso de polímero, porque nessas estruturas eu não tenho a repetição dos monômeros, tá? Eu preciso então ter um monômero e olha só, através das reações de polimerização, ou seja, repetir esse processo N vezes, muitas vezes, eu vou montar o meu polímero. Eu vou montar os elos, eu vou pegar e vou juntar vários elos aqui, ó, da minha corrente. Claro que, como isso se repete muitas e muitas e muitas vezes, qual que é a representação que a gente faz? Representação do monômero N vezes aqui. Beleza? Coloca lá entre parênteses, alguns colocam entre colchetes, o tradicional é colocar entre parênteses mesmo. Beleza? Show de bola? Muito, muito bom. Bom, detalhe importante é que quando a gente pensa nas ideias de polimerização, né? A gente pensa numa repetição muitas vezes. Só que nós temos alguns processos que antecedem, por exemplo, processos de polimerização. Quando a gente pega, por exemplo, o etino e duas moléculas do etino, formando uma molécula de butenino, isso é uma dimerização. Um outro exemplo de dimerização, vou até colocar num rascunho aqui para nós, esse você vê muito nas aulas de equilíbrio químico, lá na frente D, com o Vitor. Por exemplo, olha só. Só que isso aqui não é dentro da química orgânica, né? Mas olha só esse processo aqui, ó. 2NO2 formando N2O4. Isso aqui é um processo de dimerização. Até na nossa aula discursiva de equilíbrio, né? A questão que você resolvia pro Robinho era essa reaçãozinha aqui, ó. Um equilíbrio é uma dimerização do NO2, tá? Duas moléculas, ó, juntei duas moléculas iguais e formei uma molécula diferente do outro lado, tá? Claro que eu quis usar um exemplo voltado à química orgânica, já que a gente está falando de polímeros, tá? Essa reação é muito importante, tá? Essa eu gostaria que você anotasse bonitinho, começasse nos resumos de reações que você precisa saber dentro de polímeros. A trimerização do acetileno, do etino. O etino é o monômero, e aí olha só a formação do benzeno. C6H6, ó. 3C2H2, formando o C6H6, o anel aromático benzeno. Isso é a trimerização, tá? O etino é o meu monômero, o benzeno é o meu trímero. E, obviamente, se eu pegar
N vezes, ó, peguei o etileno, juntei várias vezes, eu vou formar um polietileno. Aí esse é um monômero e aqui eu tenho um polímero. É óbvio que as reações de polimerização a gente vai discutir com bastante ênfase, mas eu gostaria, repito, de pedir muita atenção para essa trimerização aqui. Beleza? 3 moléculas de etino formando uma molécula de benzeno. Boa? Beleza? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de propriedades, vamos falar um pouquinho das características desse polímero. Geralmente, quando a gente fala de polímero, a gente pensa em plástico. Já pensamos na garrafa PET, já pensamos na sacolinha do supermercado, né? Geralmente falou em polímero, a propriedade que a gente pensa é a propriedade plástica. Mas é importante frisar que nós temos outras propriedades importantes. Por exemplo, a propriedade elastômera é uma propriedade importante. Elastômero a gente está falando, por exemplo, da questão da borracha, elasticidade. Temos também a questão de fibras. Uma propriedade fibrosa, um exemplo, nylon. Tá? Então, nem só de plástico viverão os polímeros. Nós também temos a característica elastômera, também temos essa propriedade fibrosa. Beleza? Muito bom. Discutida essa relação de propriedades, vamos pensar um pouquinho na estrutura. A estrutura de um polímero acho que vale muito a pena a gente lembrar, porque eu posso ter 3 tipos de cadeia. Tá? Uma cadeia linear, uma cadeia ramificada. Geralmente, quando a gente tem cadeias lineares e ramificadas, a ideia do meu polímero é que ele tem uma natureza termoplástica. O que é uma natureza termoplástica? É quando você pode remodelar o polímero. Tá? Por exemplo, garrafas PET. Ok? Isso é uma natureza termoplástica. Você consegue o quê? A partir de aquecimento e resfriamento da estrutura, você consegue remodelar esse polímero. Esse é um polímero termoplástico. Tá? Agora, existem polímeros que nós chamamos de ligações cruzadas. São polímeros com ligações em rede. É quando você faz o cruzamento de cadeias. Tá? E esse cruzamento de cadeias, ele pode ser inclusive com elementos diferentes que não sejam necessariamente carbono. Tá? Esses polímeros de ligação cruzada, eles têm uma natureza chamada de termofixa. Então esse é um tipo de polímero que ele não é suscetível ao remodelamento, mas o que ele compensa? Ele é um tipo de polímero que resiste a altas temperaturas. Então antes que você pense assim, tá Robinho, o que é melhor, um termofixo ou um termoplástico? Não faço a mínima ideia, você tem que dizer pro Robinho aqui, ó, qual que é a finalidade que você quer para esse polímero. Vão existir situações que é melhor um termofixo, vão existir situações que é melhor um tipo de polímero termoplástico. Essas ligações cruzadas, tá? Eles garantem uma maior resistência à questão do polímero. Beleza? Maior resistência térmica, uma maior resistência mecânica para o meu polímero. Boa? Em cima dessa relaçãozinha, eu vou trazer para você uma questão da UFSC. Essa questão está no seu material, é a questão de número 12 da sua apostila. E a questão que fala assim, ó, o ABS, fórmula estrutural abaixo, é um termoplástico formado por 3 monômeros. Acrilonitrila, né, o A, but 1,3 dieno B e estireno S, por isso chamado de ABS. Essa borracha especial. Aliás, quando a gente combina monômeros diferentes, a gente vai dar um nome para isso, mas isso vai aparecer só na aula de número 30, tá? A gente vai dar um nome para esse tipo de situação aqui, tá? Quando você junta monômeros diferentes. Aí ele fala assim, ó, a combinação dos 3 componentes confere ao ABS propriedades como elevada resistência térmica, elétrica e mecânica. Dentre as aplicações podem ser citadas a utilização em painéis de automóveis, em aparelhos de telefone e em teclados de computador, tá aqui bonitinho. De acordo com as informações acima, assinale as proposições corretas. Olha o que diz o item 01. O monômero estireno é obtido a partir do vinilbenzeno. Cara, esse item aqui ele trabalha a parte de nomenclatura de compostos orgânicos. Estireno e vinilbenzeno é a mesma coisa.
Então como é que você pode? Eu vou obter o estireno a partir do vinilbenzeno? Não, é a mesma coisa que falar assim, ó, eu vou obter etanol a partir do álcool etílico. Não faz sentido? É a mesma coisa, eu vou obter cal virgem do óxido de cálcio. Não faz sentido, beleza? Porque isso é a mesma coisa. Estireno é o nome usual de quem? Do vinilbenzeno. Por isso que esse item é falso. 02. No monômero B, há 2 átomos de carbono com hibridização sp3. Se você analisar o monômero B, ele é 1,3 butadieno, but 1,3 dieno. Então ele é um alcadieno conjugado. Dupla, simples, dupla. Então, na verdade, todos os carbonos vão ser o quê? sp2, não vai ter carbono sp3. Ok? Item 04. Esse item aqui é que deu pano pra manga, tá? Mas já vou te adiantar a ideia. A acrilonitrila presente no ABS resulta da reação entre etino e cianeto de hidrogênio. Cara, eu consigo montar a acrilonitrila, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Com 2 carbonos e o CN, eu consigo a partir da reação do etino com o cianeto de hidrogênio. O HCN tem a quebra da ligaçãozinha pi e a gente consegue montar. Só que esse item ele foi considerado falso. E a justificativa que a UFSC deu, eles deram um importante miguezinho aqui, na verdade. Porque existe a equação, lembro que nos recursos escritos a gente colocou a equação que mostra a formação da acrilonitrila. A saída da UFSC ela fez sentido, só que isso tinha que estar melhor explicado no texto. É que quando você produz acrilonitrila usando essa reação é que ela é muito perigosa, ela é muito nociva. Então, a nível industrial, o ABS ele não é mais produzido porque, olha só, isso aqui é o HCN, isso aqui é uma arma química, né? Isso aqui era usado na câmara de gás, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, isso aqui teve grande notoriedade. Tá? Então, obviamente, hoje nós não produzimos o ABS a partir dessa reação aqui. Ó. Então, acho que no texto poderia ser dado mais ênfase da questão de síntese industrial, dar um indicativo de que não era para usar o cianeto de hidrogênio, porque da maneira como está escrito no texto, isso não ficou muito claro. Tá? Mas, qual que é o detalhe? Eu até posso utilizar, tá? Até posso utilizar essa equação, mas obviamente nós não utilizamos isso em escala industrial devido à alta toxicidade do HCN. Beleza? Olha o item 08. Na obtenção do ABS ocorre eliminação de cianeto de hidrogênio. Não ocorreria eliminação de cianeto de hidrogênio porque o grupo CN está preso aqui, ó. Tá? Então tu não vai eliminar esse cara está preso aqui na estrutura. Item 16. O ABS pode ser fundido por aquecimento e moldado após resfriamento. Fundido por aquecimento e moldado após resfriamento. Isso significa que o ABS tem natureza termoplástica. Tá, Robinho, como é que eu vou ver isso? Aí você faz o favor de ler o texto. O ABS é um termoplástico. Tá? Então, ele até tem uma resistência, como você combina, ele até conseguiu dar uma resistência térmica, elétrica, tudo bem? Só que ele não vai ter o mesmo tipo de resistência que, por exemplo, tem um termofixo, por exemplo. Esse tipo de material tem muito mais resistência. Então, olha só, ele é um termoplástico, então eu consigo realmente fundir por aquecimento e moldar após o resfriamento. Beleza? E 32. Na obtenção do ABS são empregadas matérias-primas biodegradáveis. Óbvio que não, né? De cara, a gente já percebe a questão do estireno. Eu vou discutir com você no decorrer dessa aula que o estireno é matéria-prima para a produção do isopor. Né? E o dia que o isopor for matéria biodegradável, meu amigo, aí o negócio ficou feio mesmo. Tá? Então, obviamente, eu não tenho a utilização de matérias-primas biodegradáveis. Beleza? Boa? Tá aí a questãozinha da UFSC e da relação de polímeros. Legal? Muito, muito bom. Vamos começar então agora a classificar polímeros. Então vamos aqui, ó. Classificação dos polímeros. Tá aqui, ó. O primeiro grupo que nós temos de polímeros que a gente vai classificar é quanto a obtenção
Esse é o primeiro critério que a gente vai discutir. E aí nós temos os polímeros chamados de, primeiramente, naturais. E, galerinha, polímeros naturais, alguma coisa eu já discuti com você. Sim, alguma coisa a gente já discutiu. Só que a gente não deu a ênfase na questão, né, de polímeros, porque a gente estava dando muita ênfase na bioquímica. Mas olha só, tirando a borracha, que vai ser um foco importante da aula de hoje, ó, proteínas, sim, proteínas são polímeros naturais. Através das ligações peptídicas, lembra? Você condensa os alfa-aminoácidos, vai eliminando água e você vai produzindo as poliamidas, que são as proteínas, os polipeptídeos. Tá? A mesma coisa, polissacarídeos. O amido, a celulose, você condensa N moléculas de glicose. Então, no caso das proteínas, os monômeros são os aminoácidos. No caso dos polissacarídeos, os monômeros são quem? É a glicose. Né? No caso do amido, da celulose, esses são bem conhecidos, né? São tipos de polímeros naturais, de polissacarídeos bem conhecidos. A glicose seria o meu monômero. Agora, a borrachinha, essa aqui vai merecer uma discussão bem bacana. Eu vou colocar, por enquanto, só um monômero da borracha. Só um monômero dela, beleza? Eu vou colocar ela bonitinha aqui pra gente... Tá aqui, ó, CH aqui, CH2, H2C. Esse aqui vai ser o monômero da borracha, tá? Do látex. É o chamado isopreno. Já a gente vai montar o polímero látex. Tá? Por enquanto eu vou de monômero aqui, ó, mas é só para citar, eu volto a discutir daqui a pouco com você essa relação da borracha natural. Então, eu tenho polímeros naturais e, obviamente, eu posso ter polímeros também sintéticos ou artificiais, tá? Borracha também eu posso ter a borracha sintética, isopor, teflon. O que é importante frisar, e agora, novamente, agora eu não vou dialogar com a bioquímica, agora eu vou dialogar com a nossa aula do petróleo. A maior parte desses polímeros sintéticos, a matéria-prima, ela vem do petróleo. É uma matéria-prima, é uma fração que eu pedi para você lembrar nas aulas de petróleo, é uma das frações que eu comentei e cai muito na prova, que é a chamada nafta. Tá? A nafta é um dos derivados lá na destilação fracionada. A nafta é a principal matéria-prima para esses polímeros sintéticos. E olha que interessante, né? Vocês viram que essa aqui é o monômero da borracha natural? E por que existe borracha sintética? Olha que interessante. Se você analisar o monômero da borracha natural, ela é um hidrocarboneto. É um alcadieno. E qual que é a principal composição do petróleo? O petróleo não tem fórmula, é uma mistura, né? Mas qual que é a principal composição do petróleo? Hidrocarbonetos. Então é óbvio, né, que eu vou conseguir produzir o quê? Borrachas de forma artificial, já que a borracha natural tem como monômero um hidrocarboneto também. Bacana? Beleza? Muito, muito, muito bom. Legal, vimos que existem polímeros naturais, vimos que existem polímeros sintéticos. E o que eu vou trazer para você agora é o segundo critério de classificação, tá? O primeiro é quanto à obtenção. Agora, o segundo critério é quanto ao mecanismo de formação. Quanto ao mecanismo de formação. Aí nós temos os chamados polímeros de adição e temos os chamados polímeros de condensação. Os polímeros de adição, eles têm como mecanismo o quê? A quebra de ligações π.
Esse é o mecanismo, por isso não é um polímero de adição, porque remete ao quê? A reação de adição. Tá? Só que, obviamente, quando você faz N vezes, isso é o quê? Uma polimerização. Então eu tenho, por exemplo, aqui ó, o etileno, quebra a ligação π, abrem-se duas valências. Ó. Então você consegue, vai montando o quê? Vai montando os elos da corrente. Tá? Aí eu vou ter o quê? O polietileno. Então, polímeros de adição, eles têm o quê? Ligações π, eu vou quebrar ligações π. Já os polímeros de condensação, eles não têm quebra de ligação π. Os polímeros de condensação eliminam moléculas menores. Geralmente em prova aparece a eliminação de água. Mas tem aí no ano retrasado na prova da UFSC, um polímero que eliminava HCl. Tá? Elimina moléculas menores, água, HCl, NH3, metanol, moléculas pequenas. Um exemplo de polímero de condensação, a questão das proteínas. Tá? Que você condensa os aminoácidos, o que vai acontecendo? Vai eliminando água. Só que os polímeros de condensação têm tanto detalhezinho, mas tanto detalhezinho, que eu só apresentei para você a definição. Porque a aula 30 é para debater esses caras. Tá? É onde vai aparecer a garrafa PET, o nylon, tudo vai aparecer, o Kevlar, né? na confecção, por exemplo, de coletes à prova de bala. Então tudo vai aparecer o quê? Na aulinha de número 30. Então o nosso grande foco na aula de número 29 é debater o quê? Polímeros de adição. Bacana? Esse é o nosso grande trabalho aqui na aula de número 29. Debater polímeros de adição. E um polímero de adição bacana para a gente conseguir reconhecer, olha só esse itemzinho de uma questãozinha da UFSC. Tá? Ele fala que funcionários passam mal após inalar polimetilmetacrilato. Aí tem um textinho bonitinho falando do polimetilmetacrilato. E olha só o item 01. Trouxe só esse item para a gente debater. Ó. O PMMA, que é a sigla, né, polimetilmetacrilato, é um polímero de condensação. Isso cai muito nos vestibulares, você identificar o mecanismo. E o que acontece? Ó, você vê o monômero e olha só o polímero. O que aconteceu? Quebra da ligação π, ó. Abriu o quê? Duas valências. Bacana? Abertura de duas valências. Então ele não é um polímero de condensação. O item é uma grande mentira. Ele é um polímero do quê? De adição. Legal? Reconhecimento, identificação, show de bola. Muito bom. Agora eu quero mostrar para você a nossa borrachinha natural. Aqui eu estou apresentando agora o tal do poliisopreno, a borrachinha natural, usada lá, por exemplo, no via cirúrgica, aquela borrachinha que você usa para apagar bonitinho lá no caderno e tudo mais, o tal do poliisopreno. Aqui, ó, nós temos o monômero, o isopreno. Então vem para cá, que agora eu quero montar o poliisopreno. Como tem uma ligação π aqui e eu tenho uma ligação π aqui, a gente até poderia pensar, Robinho, tu vai quebrar essa ou vai quebrar essa? Na verdade, é como se eu quebrasse um pouquinho de cada. A gente vai falar um pouquinho de reação orgânica agora. Quando a gente tem alcadianos conjugados, lembra que existe um mecanismo especial? É um mecanismo chamado de adição 1,4. Então o que acontece? É como se eu quebrasse um pedacinho aqui na ponta e quebrasse um pedacinho na ponta. E o que acontece com a dupla? Salta para o meio. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, valência nas pontas. E olha para onde é que foi a dupla. Dupla vem para cá. CH2 e CH2. Esse aqui é o chamado poliisopreno. Esse aqui é o látex. Beleza? O que aconteceu aqui foi um mecanismo de adição 1,4, que é a adição mais comum em alcadienos conjugados. Dupla, simples, dupla. Bacana? Poliisopreno. Tem que lembrar do nome. Tá? O que já caiu na CAF? Que a borracha natural era o poliestireno. E a CAF pedia para assinalar a alternativa falsa. Você matava nessa aí. Tá? Essa era inclusive a resposta para ser marcada.
Tá? Então eu tenho que conhecer os principais polímeros. Poliisopreno é a borracha natural. Tá? Poliestireno eu vou comentar com você daqui a pouquinho, porque agora o que eu quero trazer para você? A ideia de aumentar a resistência da borracha. Um processo chamado de vulcanização. Charles Goodyear propôs essa ideia, e o que você percebe na vulcanização? É quando você trata a borracha natural com quem? Com enxofre. Quando você trata a borracha natural com enxofre, olha só o que acontece, você faz as chamadas ligações cruzadas. E isso aumenta a resistência da borrachinha. Então, quando fala em borracha vulcanizada, é a borracha natural tratada com enxofre, não esquece. Tá? É a borracha natural tratada com enxofre. Isso é a tal da vulcanização. Bacana? E bom, chegou, galerinha, aquele momento que eu falei para você que a gente ia preparar um resuminho com os principais polímeros dessa aula. Claro, um é a borracha natural, obviamente, o poliisopreno. E agora eu vou de principais polímeros sintéticos. E, obviamente, de adição, né? Na aula 30, o Robinho faz isso aqui também. Eu vou preparar para você os principais polímeros sintéticos de condensação também. Esses caras vão aparecer. Então, principais polímeros sintéticos, obviamente, de adição. E é claro que eu preciso começar com quem? Com o polietileno. Que é o tal do P. Polietileno é o que a gente vai começar essa história, tá? O polietileno tá aqui, ó. O monômero dele. E aqui o polímero dele. Então vamos colocar o monômero, que é o etileno. E aqui está o polímero. Está aqui o P. No caso do polietileno, que é o polímero de maior produção mundial, tá? É importante só frisar que existe o polietileno de alta densidade, que é o de cadeia normal, e o de baixa densidade, que é o de cadeia ramificada. Tá? O de alta densidade geralmente é para fabricação de baldes, esses potes plásticos que a gente tem em casa. E o de baixa densidade, geralmente o que? Sacolinha de supermercado, papel filme, tá? É o polietileno de baixa densidade, PEBD. PAD, polietileno de alta densidade. Isso tem a ver com o tipo da cadeia, né? Se você tem uma cadeia normal, o que acontece? Você vai ocupar um volume menor. E aí, como o volume é menor, a densidade é mais alta. Densidade igual a massa sobre volume. Né? Já cadeias ramificadas vão ocupar volumes maiores. Por isso que apresenta o quê? Baixa densidade. Bacana? Só que não encerra por aqui. Eu queria trazer outros polímeros sintéticos importantes. Tá? Eu queria trazer para vocês o policloreto de vinila, que é o chamado PVC. Tá? Vou colocar o monômero dele aqui. Tá aqui, ó, o cloreto de vinila. Quebra a ligação π, isso é importante frisar, né? Aqui a gente quebrou a ligação π também, ó. Quebrei a ligação π para indicar que é um polímero de adição. Ó, abrem-se duas valências. Tá aqui o PVC. Muito usado onde? Em tubos e conexões Tigre. Tá aqui, ó. Tá? Forros também, tá? Aparece o tal do PVC. Tá? Esse eu também tenho que conhecer. Tá? Outro que eu preciso conhecer. Poliestireno. Ó, chegou o poliestireno. Tá? O PS. Tá aqui, ó. Poliestireno. Esse é o tal do vinilbenzeno. Tá aqui, ó, que a CAF tentou iludir a gente para pensar que esse era da borracha. Não, borracha é poliisopreno, tá? Ó o poliestireno. Quebra a ligaçãozinha π aqui, né? Não vai quebrar na anel aromático, obviamente, a anel aromática é muito estável. A valência abre aqui, ó. Boa. Ó. Tá aí, ó. Poliestireno, né? Excelente para o quê? Isopor. Matéria-prima do isopor, tá aqui, ó. Poliestireno. E eu quero mais um ainda para você colocar no teu resuminho. O politetrafluoruro
fluoretileno. Tá? O tal do Teflon. Politetrafluoretileno. Então vamos colocar aqui, ó. Esse é o tetrafluoretileno. Quebra a ligação π, abre duas valências. Esse é o bom e velho Teflon, né? Revestimento de panela. Tá aí, ó. Esses 4 polímeros de adição são muito clássicos. Ah, pode aparecer o polipropileno. Aí o que acontece? Ele vai dar alguma dica no texto para você montar esse cara. Agora, esses 4 aqui, ó, vale muito a pena estar no seu lindo resumo, tá? O polietileno, policloridvinila, poliestireno, politetrafluoretileno. Eu tenho que previamente saber as estruturas. Se não, se for um polímero mais complexo, como aquele PMMA, o que o vestibular faz? Ele já fornece estrutura, obviamente, para você. Bacana? Aí ele já traz prontinho. Vamos dar uma olhada agora para a gente fechar a brincadeira? Olha só, tem uma questãozinha também no seu material, questãozinha de número 10, que fala o seguinte, tá? Ele traz um texto, é uma questão da UFSC também, ele traz um texto falando dos polímeros, e a gente vai marcar aqui agora, ó. A equação a seguir é um exemplo de reação de síntese do polímero polietileno. Tá aqui, ó. O etileno formando o polietileno. Claro, eu preciso de catalisadores, eu preciso de pressão e temperatura elevada, por quê? Porque eu vou formar longas estruturas, então eu preciso tornar esse processo otimizado. Então, o primeiro item, perfeito. 02. Para dar origem a um polímero de adição é necessário que o monômero possua ligações π. Tá aqui, ó. Claro que sim, porque eu preciso quebrar as ligações π, perfeito. 04. Olha só o que eu comentei de estar com o resumo em dia. A fórmula do PVC pode ser assim representada. Olha esse OH aqui. Claro que não, né? O PVC tá onde? É policloridvinila. Entendeu? O que eu quero que você guarde esse resuminho? Olha esse item da UFSC. Tá? Então, item 04, falso. 08. O monômero que dá origem ao polietileno tem fórmula molecular H2 dupla CH2 e chama-se etino. Não chama-se etino, ele chama-se eteno, né? Ou etileno. Um produto é considerado biodegradável quando micro-organismos naturais podem decompô-lo, transformando em substâncias simples presentes no ambiente. Isso é verdadeiro, mas eu já adianto que às vezes dá pano pra manga esse item. Tem alunos que não respondem, falam assim, ó, professor, mas transformar em substâncias simples? Tá, mas por exemplo, pode ser água que é uma substância composta. Perfeita observação. Aqui, novamente, é uma falta de cuidado do autor da questão. Ele poderia falar assim, ó, em substâncias mais simples, para indicar que está sendo uma substância mais simples se comparada à substância inicial. Do jeito que ele escreveu aqui, ó, isso dá uma dupla interpretação. Então aqui foi um erro, né, na montagem do autor da questão, tá? O item a UFSC não voltou atrás. Tá, nesse item 16. Mas faltou um zelo, faltou um cuidado do autor da questão aqui. Tá? 32. A reciclagem mecânica do PVC é um fenômeno químico, pois ocorre a transformação de um material plástico em um novo produto. Não, essa reciclagem mecânica, você vai produzir um novo tipo de material, né? Mas utilizando o mesmo, por exemplo, polietileno. Tá? É que esse polietileno vai dar origem, vai ter uma outra finalidade, né? Mas para ser um fenômeno químico, você tem que alterar a natureza íntima da matéria. Beleza? 32, falso. Legal? E para fecharmos, trouxe uma outra questãozinha da UFSC agora, para a gente fechar a brincadeira. E ele fala assim, ó, as reações químicas podem levar à formação de produtos de interesse comercial. Assinale as proposições corretas. Item 01, olha o que a UFSC trouxe aqui, olha aqui. A série, né, uma bateria bem grande de questões da UFSC, aliás, essa aula de polímeros. A trimerização completa de 3 mols de acetileno produz 2,5 de benzeno. Isso é óbvio que é uma mentira. A gente viu que a trimerização, 3 mols de acetileno forma o quê? 1 de benzeno. Tá? Inclusive tem lá no segundo slide da aula a reação de trimerização para produzir o benzeno. 02. Ésteres de ácidos carboxílicos são os componentes principais do óleo de soja. Opa! Um pouco de bioquímica, aula 28. Tá? Na química B. Os componentes do óleo de soja são ésteres de longa cadeia. E essa longa cadeia é derivada de ácidos carboxílicos. O item é
Verdadeiro. São ésteres de ácidos carboxílicos. Claro, a gente pode fazer um comentário extra. Cadeia longa tem que ser um ácido carboxílico chamado de ácido graxo. Tá? Mas item perfeito. 04. São exemplos de polímeros naturais o PVC, a sacarose e o poliéster. PVC é um polímero natural? Se por acaso na sua casa tem uma árvore que dá cano? Não rolou, né? Não rolou. Para. Isso aqui é um chute no coco sem tamanho, tá? 08. O teflon, quimicamente, é o politetrafluoretileno. Ó, de novo, o resumo tem que estar em dia. Olha o teflon. Ei, psiu, aquele teu olhar sedento de conhecimento aqui, ó. Tem que estar com o resuminho em dia. Coloca lá, monta o teu mapa mental maravilhoso, monta o teu resumão. Olha a todo momento isso aqui, ó. Esse é um item que pouca gente vai marcar, tá? Então, item 08, legal. 16. A vulcanização da borracha. Baseia-se na reação do látex natural com quantidades controladas de ozônio. Mentira! A gente acabou de ver na aula também que não é quantidades controladas de ozônio. Essa quantidade do quê? De enxofre e não de ozônio. E 32. A baquelite, o mais antigo polímero sintético, é obtido pela condensação do fenol comum com o aldeído fórmico. O senhor não faço a mínima ideia desse. Relaxa. Esse tipo de item são cenas do próximo capítulo. Tu viu que ele falou em condensação do fenol comum? Tá? Então a nossa aula 30 vai ser para debater os polímeros de condensação. Beleza? Capricha, treina nos exercícios. Polímeros é muito treino. Não esquece dos polímeros que o Robinho pediu para você guardar também. Beleza? Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.